Bom, Raquel Rocha, vamos falar de você também faz psicologia familiar. Terapia familiar. Terapia familiar. Troquei só a palavra. Terapia familiar. Como é que funciona, Raquel? Normalmente, casais, às vezes acontece. Eu tô com problema lá em casa e procuro Raquel. O casal. O casal. Normalmente, casais. Acontece o pai chegar com o filho adolescente, tá em crise, o pai e o filho. Agora, sim, raro chegar a família toda muito grande, isso que eu ia lhe perguntar. O pai, a mãe, os filhos. Sim. É uma coisa um pouco mais rara aqui na nossa cultura. Sim. Que seria uma coisa excelente para a dinâmica familiar. Você não precisa entrar em crise. E não precisa estar doente, de dizer, né? Sabe o que é bom a gente fazer terapia antes que a gente precise fazer terapia. Olha aí. É bom fazer terapia antes que você precise. Eu lembro de um paciente seu, já que falei que é paciente, não vou falar o nome, amigo nosso, e ele fala, Osiel, quem bem soubesse tem o seu psicólogo de plantão, o seu psicanalista, para bater papo, para falar, para ela lhe ouvir. E ali, de repente, está tratando de alguma coisa que talvez você não sabia que tinha. E terapia é bom para todo mundo. Uma vez um paciente falou assim... eu venho para terapia e ele era médico, uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente. Ele dizia assim, as pessoas perguntam assim, mas por que você precisa fazer terapia? Ele disse quando ele estava saindo, olha, encerra aí que eu estou indo para terapia. Os pacientes que eu estou indo para terapia. As pessoas dizem, mas por que você precisa de terapia? Tem tudo, tá tão bem. E ele dizia assim, não é que eu preciso, eu mereço. Eu não quero precisar. Eu mereço fazer terapia. Olha que pensamento fantástico. Forte, assim, é uma honra, né? Atender uma pessoa que trata a terapia dessa forma. Sim. Não é que eu preciso, eu mereço fazer terapia. Eu acho que todo mundo merece. Uma massagem relaxante. Todo mundo merece. Vamos tratar, né? Quem não gosta. Tem um filme, eu não vou lembrar agora o nome, é do Arnold Schwarzenegger. Aqui é cineasta, viu, gente? Conhece tudo de filme. Ela vai matar a charada. É o que o ex-governador vai numa... Ele é policial e tem que cuidar de uma criança que o pai está procurando. Eu não sei se é uma Mentira babá. No jardim de infância. Eu acho que é isso. Tem a cena da avó do menino com o pai na farmácia, ela comprando um monte de medicamento. Aí o filho, você não vai fazer com ele o que fez comigo a vida toda. Aí ela olha para ele e diz, é por isso que você nunca ficou doente. Entendeu? Não, eu tô fazendo aqui uma alusão, com uma terapia. Né? Eu não tô doente, mas eu não quero ter a necessidade de uma terapia porque eu tenho que ir. E tem pais que têm essa consciência. Então, leva a criança para a terapia antes que a criança apresente um problema grave. Sim. Já leva para fazer um acompanhamento, porque percebeu, às vezes, que essa criança ela está, né, um pouquinho mais isolada. Às vezes, uma coisinha simples assim. Tem pais que têm essa sensibilidade de dizer assim, eu quero levar meu filho para a terapia antes que ele precise ir para a terapia por uma coisa mais grave. O isolamento e a imperatividade, que são dois pontos completamente diferentes. As causas da criança, as causas que os pais. Normalmente é um comportamento. Normalmente a criança está com um comportamento agressivo na escola, que faz com que os pais procurem, a suspeita de um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Ou aquela criança que não tem amigos, seria essa questão do isolamento, que tem dificuldade em se relacionar com outras crianças. O tratamento quebra isso. E às vezes também o desempenho escolar baixo faz com que os pais queiram investigar se existe alguma coisa ali. E aí existem testes psicológicos que a gente aplica para poder fazer o diagnóstico. Então, os motivos são inúmeros. Mas eu acho fantástico quando a família procura sem que tenha um motivo. Só porque ela, olha, eu queria que você acompanhasse meu filho para verificar se está tudo certo. Bacana, né? Eu acho fantástico isso. Bacana. E o casal? Quando é só o homem e a mulher? O casal normalmente procura quando está em processo. O casal procura. Normalmente a mulher que agenda, a mulher tem mais facilidade para buscar a terapia. Isso é muito importante. Tanto é, por exemplo, quando a gente pensa em transtorno mental, as mulheres elas estão muito mais suscetíveis à depressão do que os homens. E a depressão é um dos fatores de risco do suicídio, mas os homens se suicidam mais do que as mulheres. Por quê? Porque as mulheres procuram ajuda e os homens não.
um dos fatores, né? Existem outros. Os homens usam meios mais letais, as mulheres não. Mas as mulheres, elas têm essa capacidade de pedir ajuda, de procurar tratamento. De gritar logo pro socorro. De falar, né? De pedir suporte. Eu não tô bem, ligar pra amiga, eu não tô bem, Isso né? é um fator de proteção. Venho aqui em casa, eu quero bater um papo, eu quero conversar. E procura aquela tia. E faz bem então, isso, aquela né, abertura Raquel? à experiência alheia de uma pessoa mais velha, tudo isso faz bem, é um fator de proteção. O homem, ele tem essa dificuldade maior. Então, na terapia de casal, normalmente a mulher, ela que liga, que agenda. Dá o pontapé e isso inicial. Acontece quando o casal já está pensando em separação, que é uma coisa que me deixa muito triste, assim, porque que tá no fim, logo no começo, né? Agora que já tá aí no... Porque espera realmente chegar ainda vai querer nesse o milagre estágio da em que psicóloga. já se falaram, assim, já se falou coisas que machucou um ao outro, já tá dormindo em quartos separados, aí procura meio que como se quisesse apagar um incêndio como último recurso. E às vezes se procurasse antes, não teria chegado naquele estágio, porque muitas vezes o amor existe e o que não existe é a capacidade de diálogo, tem um estágio, de escuta. Tem um estágio que de repente chega, vamos supor um casal que tá já dormindo de cama separada, já tem algum tempo, não tem relação mais, não se beija, não se abraça, de repente procura a Raquel Rocha, esse casal. Aí você chega, olha, vocês estão aí num estágio que vai ser difícil o tratamento. Não faz esse diagnóstico. Não pode ser assim, né? De chegar e falar lá. Por mais que seja difícil, né? É identificar o que tem existe. Como reverter isso. E aí, sabe que a gente percebe que tem uma coisa que incomoda a esposa, que o marido nem sabia que incomodava. Ele fazia sem saber que incomodava. Porque o que existe ali é uma falta de diálogo. A comunicação é tudo. Eles não conseguem se comunicar. É tudo. E quando um fala uma coisa, o outro interpreta como um ataque, e aí já se inicia uma discussão. Lá em casa tudo eu chamo para conversar. Isso logo, é excelente. Na hora, mas senta aqui. Vamos conversar. Perfeito. Vamos resolver essa isso. Xícara aí, por que você não gostou? Vamos resolver isso antes de dormir, pra gente não dormir brigado. Por que você não gostou dessa xícara aí? Se eu botei ontem e hoje tá aí. Não, vamos conversar. Vamos colocar aqui no meio, então, que ajuda nós dois. Se você não gosta da xícara aqui, o que você acha da xícara? É só conversar. Eu tô dando aqui, gente, um exemplo bem simples, mas tem coisas bem piores, né? Tem. E às vezes, quando eles tentam conversar, um fala de uma forma muito agressiva, o outro, para se defender daquele ataque da mesma forma. Quando a gente está com raiva, Osiel, a gente aciona uma parte do nosso cérebro que é muito primitiva, que nos deixa irracionais. E cega, e a gente fala coisas que a gente não pensa de coração verdadeiramente. A gente machuca o outro. Quando a gente está com raiva, a gente só quer vencer aquela discussão. E a fala dói, machuca. E o outro escuta aquela coisa ali, não consegue mais esquecer, fica remoendo, fica guardando aquilo. Aquela palavrinha fica voltando. O ideal é colocar para fora, né, Raquel? Sempre. Sem raiva. Sem raiva. Não é colocar para fora. Inclusive, às vezes, assim, se você tiver com raiva, é melhor nem discutir. Vamos deixar para conversar amanhã, vamos deixar para conversar depois, eu não tô bem, né? Bateram no meu carro ali, e bateram no meu carro porque você esqueceu de fazer tal coisa no carro. Então, mas se você tiver com raiva, é melhor deixar para conversar depois. Tipo, olha, eu não quero conversa não, por favor. Amanhã a gente conversa esse negócio aí. Amanhã a gente conversa, eu não mesmo tô bem. Bravo ou brava. Eu não tô bem, eu posso descontar em você. Então, amanhã a gente conversa sobre isso. É a melhor terapia estratégia. De casal, olha aí, que você atende muitos casais que procuram por uma solução e você fica felizona, né? Olha que bom que resolveu quando a gente tudo. Vê a paixão voltar, né? Aquele casal que estava já separado e de repente volta tudo aquilo, assim, sabe aquela coisa assim, daquela fase inicial da paixão, de quando você toca na pessoa, já dá um choquinho, o brilho nos olhos, e você percebe... Voltar a sair. Isso. Aí a gente trabalha na terapia, assim, como é que quando eles se conheceram, o que um gostou no outro. E eles começam, dentro do ambiente terapêutico, a lembrar de coisas que eles admiram um no outro, falar coisas gentis. Lógico que sem passar por cima dos problemas e dos conflitos. É tudo discutido, é tudo dialogado dentro daquele ambiente ali, que é um ambiente que não vai haver julgamento. E
E é possível, né, encontrar duas pessoas que estão caminhando separadamente e voltar a caminhar juntas. Que bom. Ele fica lindo. Em alguns casos, lindo. Não, né? Em alguns casos eles procuram quando realmente a relação já acabou, tá bem ruim. Já não existe mais o sentimento. O ideal, olha só a pergunta que eu vou fazer para a Raquel. O ideal, Raquel, é o profissional da sua área tratar na terapia de família, ela ser casada ou ele ser casado, psicólogo ou psicólogo. Para tratar a terapia de família, eu tenho experiência com família, eu tenho um filho, eu sou casado, então eu tenho uma bagagem para isso. Porque é estranho, né, o solteiro tratar de terapia de família, mas ele tem o espelho da família dele, né? Eu acho que não tem muito a ver, às vezes não tem rola? Um pai solteiro com que não sabe lidar com o filho. Sim. E aí procura a terapia. A mãe também que não tem um parceiro, mas está em conflito com a filha, procura a terapia. Então, existem essas pessoas que têm dificuldade em relação aos filhos. Não, mas eu falo assim, enquanto profissional. Um profissional solteiro. É um profissional que não tem a família dele. A dele. Não é a mãe, pai, tio. Não, a dele. Esposa, filho. Tipo assim, eu sou solteira, tenho 22 e vou tratar de um casal, por exemplo, com 60 conseguir? Anos cada um aqui, né? A experiência ajuda. Ajuda, né? Eu acredito que talvez se a pessoa estudar muito, não se ofendam, viu, solteiros, por favor. Acho que se estudar muito, se preparar muito, é possível você ser um bom profissional, mesmo não tendo vivido aquela experiência. É possível. Sim. Mas que a experiência ajuda um pouquinho. Claro. Claro, com certeza. Com certeza. Mas papai vivia com mamãe assim, eu acho que o caminho. E até porque isso não é ferramenta do profissional.